paz do Senhor, turma dos juniores. Olha, tia Osana mais uma vez aqui. Vai começar mais uma EBD em casa, tá certo? E eu te convido agora a um momento muito maravilhoso. Sabe qual é o momento? É o momento da oração, momento de nós falarmos com Deus. E eu faço esse convite. Vamos falar com Deus agora? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula que irá começar. Pai amado, quero te apresentar a cada criança que irá assistir junto com sua família. Abençoa a nossa nação. Pai amado, e te faço um convite muito especial, Senhor Jesus, a estar conosco nessa aula, Pai. É o que eu te peço, Pai querido, e desde já eu te agradeço para todos sempre. Amém! Vamos louvar o Senhor assim, olha. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está começando mais uma EBD em casa. E eu quero agora dizer o nosso título da lição. Sabe, criança, tá uma lição maravilhosa, que tá assim, ó. A igreja é um lugar onde se fala a verdade. Vamos repetir comigo, ó. A igreja é um lugar onde se fala a verdade. Mais uma vez, a igreja é um lugar onde se fala a verdade. Olha só que coisa boa, criança. A igreja é um lugar onde falamos a verdade. Não é verdade? É verdade mesmo, né? Então agora eu quero que você pegue as suas Bíblias e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Por enquanto vocês estão pegando as suas Bíblias e abrindo no livro de João 14, versículo 6, fala assim, ó. Iremos louvar o Senhor, que é assim, ó. Deus me fala pela Bíblia, quero escutar, quero escutar. Você também ouviu? Deus me fala pela Bíblia, quero aprender, quero aprender. Você também quer? Então vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus? Vamos lá, criança? Passamos a ler em João 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tia trouxe aqui o versículo, tá certo? Para vocês. Que diz assim, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Tá um pouco diferente, mas como sempre tia fala, tem o mesmo significado. Vamos lá? João, capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Olha só o nosso para memorizar, tá certo? Mais uma vez, bem pertinho de vocês, diz João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui está dizendo que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por Ele, né? E a nossa história de hoje está uma história maravilhosa. Mas iremos louvar o Senhor com mais um corinho que diz assim: Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Vamos louvar mais uma vez? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, ó.
Passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Aqui está assim, ó, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora eu te convido a um momento maravilhoso, pois chegou o nosso momento. Qual momento? É o momento da história. Isso mesmo, criança. Então, para tudo o que você está fazendo, porque chegou o nosso momento, que é o momento da história. E vamos louvar o Senhor dessa forma. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Então, criança, vamos sentar agora e vamos prestar bastante atenção na nossa história de hoje, que está maravilhosa. Então, vou querer a ajuda de vocês aí, tá certo? Vocês vão me ajudar, tá certo? Como assim, tia? Como podemos ajudar você? Quando tia falar assim, para abrir o livro, tá certo? Nós vamos ler e você aí em casa também vai abrir a sua Bíblia e vai ler junto comigo, tá certo? Então, vamos lá. Na lição de hoje, tá falando que a igreja é lugar onde fala o quê? A verdade. Olha só, criança, a igreja é um lugar onde se fala a verdade. E o nosso versículo para guardar no nosso coração diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim, que é por Jesus. Jesus Cristo, ele é o caminho e ele é a verdade. Olha só, caminho e verdade. Olha, criança, nas Escrituras Sagradas, ela fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Olha só que coisa interessante. O diabo, ele é o pai da mentira. E no mesmo capítulo, tá certo? Que nós vamos ler agora em João. Abre a sua Bíblia. Vamos lá comigo. Em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Vamos lá. Abrindo a sua Bíblia. João, capítulo 8, versículo 44. Diz o seguinte. Vamos lá. Vós tendo por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha só que coisa interessante. Ele é o pai da mentira. Quando nós mentimos, olha só o que acontece. Vamos continuar a nossa lição que tá, olha, maravilhosa, tá certo? E no mesmo capítulo, no versículo 31, ele diz assim, ele continua dizendo assim, prestando atenção. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se fosse permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós, sereis meus discípulos. Para que nós possamos permanecer em Cristo, nós temos que falar sempre a verdade. Porque o Pai, ele é o pai da mentira. O diabo, desculpa, é o pai da mentira. Então, a nossa lição está falando sobre que na igreja é lugar onde se fala a verdade. É só na igreja onde fala a verdade? Não. Em casa, na escola, onde for, nós temos que falar sempre a verdade. Continuando na lição de hoje.
Jesus afirma que nas suas palavras, que é a palavra dele que liberta. Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no mesmo capítulo 8, versículo 32, diz assim. Hoje vamos usar muito a Bíblia, tá certo? Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Porque nós éramos o quê? Um povo, quando nós, antes de aceitarmos a Jesus, nós éramos um povo preso, um povo cativo. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a verdade vos libertará. Nós somos livres e nós temos que fazer tudo para não cometer a mentira. Porque mentir é pecado. E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando nós mentimos, recebemos um salário. O salário do pecado é a morte. Tá certo, criança? E quando nós mentimos, tá certo? Nós se afastamos de Deus. Vamos se afastando de Deus quando nós mentimos. O nosso coração fica muito sujo quando nós mentimos. Não só mentimos quando o coração fica sujo, quando faz coisa que desagrada a Deus. Mas aqui Tia está falando sobre a mentira. Porque mentira também é pecado. Mentir nos afasta de chegarmos ao céu. Porque a mentira faz parte do pecado. Vamos lá. E ele disse isso aos judeus, porque os judeus estavam vivendo em pecado. Ele dizia que era bonzinho, que era bondoso, mas não era não. Não era nada disso. Foi aí que Jesus declarou que eles eram filhos do diabo, porque eles estavam mentindo. Quando nós mentimos, nós tornamos filhos do diabo. Por isso que nós devemos falar sempre a verdade. Tia, se eu falar a verdade, eu vou levar uma surra. É melhor levar uma surra, tá certo? Do que ser filho dele. Não é verdade? Então, vamos lá. Olha, criança, quando recebemos a palavra de Deus, ela é a verdade, ela entra dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, tá certo? Tornamos-se uma nova criatura. E aquilo que a gente fazia lá fora, nós não podemos fazer, porque somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que falar sempre a verdade. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 119, versículo 119. Vamos lá. Salmos, no versículo Salmo 119, Salmo 119, desculpa, e 160, que diz assim: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Olha só, criança, a tua palavra é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nela encontramos na verdade. Então, olha, devemos sempre andar na verdade. Não combina, certo? Um servo de Deus, tá certo? A ficar praticando a mentira. Isso não combina. Porque a Bíblia diz que as trevas não podem se unir com a luz. Tá certo? Então, nós somos pessoas diferentes. Temos que viver falando sempre a verdade. Tá certo? A verdade. Temos que falar a verdade, porque a verdade que liberta. Então, vamos lá. Quando nós falamos, a gente vai fazer um negócio aqui. Prestando atenção. Aqui é o nosso coração. Não sei se vocês dá para ver. Aqui é o nosso coração. Quando nós começamos a falar mentira, aí começa a surgir, ó, sujeira dentro do nosso
coração. Jesus, ele não habita em coração sujo. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, ele não habita em coração sujo. Continuando. Sabe por quê? Pois foi liberto pelo poder da palavra. Porque quando nós aceitamos a Jesus, somos libertos. Aquela Osana, aquela pessoa que fazia aquelas coisas que fazia antigamente, nós não podemos praticar, tá certo? Ah, tia, eu menti só um pouquinho. Não pode. Sabe por quê? Porque não tem pecado grande e não tem pecado pequeno. Certo? Não tem, eu menti porque é só mentirinha. Não. Essa mentirinha começa a surgir assim, ó. Começa uma mentirinha pequena, aí vai, quando vai, o coração está todo sujo. E Jesus, ele não habita no coração sujo. Ele habita quando o coração está bem branquinho. É onde ele habita dentro do nosso coração. O nosso coração tem que estar assim, ó, branco, sem nenhuma manchinha. E além de que nós agradamos a Deus quando nós fazemos coisas certas. Quando nós falamos a verdade, nós agradamos a Deus. Porque Deus, ele gosta da verdade. Porque ele diz, porque eu sou o caminho, a verdade. Vamos lá, continuando. Vamos abrir agora nossas Bíblias. No livro de Salmo 25, 5. Vamos lá. Salmo 25, 5 diz assim, na sua palavra. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todos os dias. Olha só, guia-me na tua verdade. Olha só, em João, capítulo 8, versículo 32, diz que a verdade os libertará. Em Salmo 119 e 160, diz que toda a tua palavra são o quê? São verdadeiras. E agora, nós lemos agora em Salmo 25, 5, diz que ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Agora, abre a tua Bíblia, criança. No livro de João, capítulo 17, versículo 17. Vamos lá? João, depois tia coloca aí bem direitinho cada versículo, tá certo? João, capítulo 17, versículo 17, que diz o seguinte: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, santifica na verdade, porque a tua palavra, que é a palavra de Deus, é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensina, certo? Ensinava a verdade, porque ele aprendeu em Cristo que ele é a verdade. Ele diz que a igreja, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Na lição passada nós ensinamos sobre isso, que a igreja, que nós somos o corpo de Cristo. Não é verdade? Se alguém mente para o irmão, ou como é que se diz? Vou explicar bem direitinho. Se alguém mente para um irmão, essa pessoa estará enganando a si mesmo. Quando você mente, você engana a si mesmo. E a palavra do Senhor é muito clara, que nós devemos sempre falar a verdade, criança. Deus se agrada quando nós falamos a verdade, tá certo? Porque quando nós mentimos, tá certo? Deus, ele não se agrada.
Deus, ele não quer isso de nós, porque isso é pecado, tá certo? Então, abrimos as nossas Bíblias agora, tá certo? Em Efésios, capítulo 6, versículo 14, que fala de uma parte muito importante. Que fala assim, ó: este já expôs firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Aqui está falando sobre as armaduras de Deus, que o cinto significa a verdade. Que nós devemos sempre estar com esse cinto, falando sempre a verdade, né, criança? Que nós possamos ficar com essa lição de hoje, que para que vocês venham entender que a mentira é pecado, e pecado nos afasta de chegarmos ao céu. Ele nos afasta de chegarmos ao céu. E mentir também é pecado. Pecado deixa o nosso coraçãozinho dessa forma. Aí eu te faço uma pergunta, criança. Você quer ter um coraçãozinho dessa forma? Ou você quer que sempre Jesus entre no seu coração? Porque é assim que Deus quer que o nosso coração fique. Branco. Branquinho, branquinho. Deus não quer que nós fique fazendo coisas que não agrada a Ele. Porque a sua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, além de ser o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Olha essa coisa maravilhosa. Caminho, verdade e vida, né? E que nós possamos ficar com essa história de hoje, criança. Que vocês venham entender que mentir desagrada a Deus. Porque quem mente, o pai da mentira é o diabo. Diz, essa palavra é muito dura, mas está aqui na Bíblia. Está na palavra de Deus. Quem é o pai da mentira? Tá certo, criança? Que vocês possam ficar com essa aula de hoje. Que vocês venham entender que não tem mentira pequena nem mentira grande. Diante de Deus é uma mentira só. Como não tem pecado pequeno e não tem pecado grande. Diante de Deus é o mesmo pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam mais uma vez aprender, né, um pouquinho da palavra do Senhor. E te digo uma coisa, criança. Se você está fazendo isso, se você está mentindo, pare de mentir. Porque se você continuar mentindo, você não entra no reino dos céus. Porque a palavra do Senhor diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, qualquer que ama e comete a mentira. Olha só que coisa maravilhosa. Qualquer que ama e comete a mentira. Quem mente fica de fora. Não entra no reino dos céus. E Deus não quer isso nem de mim nem de você, criança. Deus quer te ver lá no céu. Então, para que possamos chegar no céu, temos que sempre falar a verdade. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, criança. Que vocês possam escutar, assistir e não ficar somente assistindo, mas que venha para cá e desça para o seu coração. Tá certo? Então, eu te convido agora a louvar esse corinho maravilhoso, encerrando a nossa aula. Tá certo? Que diz assim, ó: amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque sentir o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Que abraço bom! Que abraço bom! Que abraço bom que você tem. Que abraço bom! Que abraço bom! Que abraço bom
que você tem. E eu quero desejar a cada um de vocês um abraço bem gostoso, sabe? Mandar para vocês um abraço bem gostoso, né? Agradecer ao Senhor por essa aula. E vamos louvar o Senhor, encerrando assim, ó. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Agora, criança, vamos falar com Deus, encerrando mais uma aula em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa aula maravilhosa. Senhor Jesus, que cada criança venha entender que somente temos que falar a verdade, porque a tua palavra diz que a verdade vos libertará. O Senhor é a verdade. Que elas venham entender, Senhor Jesus, que não é necessário mentir, mas que venha sempre falar a verdade. Abençoando cada criança, Pai amado. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço para sempre. Amém, criança. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Ó, um beijo de Osana. A paz do Senhor. Até domingo.